Começando mais uma análise interessante, relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês que em meio às tensões cada vez mais crescentes lá na Península Coreana, a Rússia rompeu as sanções impostas pela própria ONU contra a Coreia do Norte e passou a transferir muitas, mas muitas commodities, como petróleo e seus derivados. Só que tem um fator importante que eu vou destacar aqui para vocês nesse vídeo que chamou muito a minha atenção. Mas antes peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, que isso vai ajudar e muito o meu trabalho aqui na plataforma. E é claro, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Sem mais delongas, a Península Coreana ela vai caminhando para uma situação geopolítica bem instável, tanto para as duas Coreias quanto também para o Japão. Mas que isso tem afetado de alguma forma a Rússia. E eu vou explicar novamente, fiz um vídeo anterior somente sobre isso, mas eu vou retomar alguns pontos aqui importantes. E o foco na Península Coreana não está somente baseado em questões nucleares, está também em questões econômicas, que é claro afoga 100% as questões do programa nuclear e de mísseis, de armas da Coreia do Norte. Acontece que o foco desses problemas está cada vez mais acelerado. Por quê? Kim Jong-un, ele ordenou as atividades industriais, militares e civis a nível de guerra nas últimas semanas e também formalizou uma cooperação nunca antes vista com a Rússia. Uma cooperação militar de alto valor que levou à transferência de toneladas e toneladas de munições para a Rússia, que vai sendo utilizadas, essas munições, lá em seus conflitos no leste europeu, tanto ali ao leste, como também na região mais ao sul da Ucrânia. Mas tudo tem os dois lados. A Coreia, a Pyongyang, fornece esses tipos de equipamentos, essas munições para Moscou, e, em troca, Pyongyang recebe tecnologia de ponta, principalmente para lançar os seus satélites em órbita, que recentemente conseguiu colocar em órbita com sucesso seu primeiro satélite. E, decorrência disso, trouxe-lhe imagens fundamentais, imagens que não detinha antes essa tecnologia e que trouxe mais medo para o Ocidente que a Pyongyang estaria se encaminhando realmente para uma potencialidade de ameaça na região. E muitos já também falam em tecnologia para arma nuclear, mas não possui esta informação, então não posso considerar isso e nem afirmar isso por parte da Rússia, levando essa tecnologia, esse domínio para Pyongyang. A Rússia ela está fornecendo um produto muito valioso, um produto que está em alta, os preços estão cada vez mais elevados no mundo e que desafiou as sanções da ONU, lideradas pelos Estados Unidos e também pelo Ocidente, fortalecendo mais e mais ainda esse laço entre Moscou e Pyongyang. Então, o porto de Vostokny, que fica lá no extremo oriente da Rússia, e o porto de Chongjin, que fica bem ao extremo leste norte-coreano, estabeleceram uma via marítima fundamental entre as partes, uma via que possibilita essa troca comercial mais intensa entre os dois países, porque agora a Rússia ela começou a fornecer diariamente toneladas e toneladas de petróleo para a maquinaria de Kim Jong-un. Então os embarques começaram em 7 de março, que foram captados por satélites do Ocidente, identificados também por estrategistas americanos e europeus, e claro também sul-coreanos, e foram os primeiros documentos e relatórios diretos que comprovaram as entregas marítimas da Rússia desde que o Conselho de Segurança da ONU impôs um limite estrito às transferências de petróleo para Pyongyang em 2017, uma resposta clara do Ocidente por conta do último teste naquela época, em 2017, desse teste nuclear subterrâneo de Pyongyang.
Então, eu vou falar mais à frente sobre essas sanções, os detalhes delas, mas essas entregas constituem um ataque frontal, direto contra as sanções e demonstra essa facilidade da Rússia em enfrentar essas questões, principalmente de segurança. Inclusive, essas sanções, ouçam só, também proíbem a transferência de todo tipo de material ou também insumo relacionado ao desenvolvimento de equipamentos de guerra e também para o programa nuclear ou militar da Coreia. E essas imagens de satélite confirmaram que nos últimos dias mais de 2 navios viajaram, navios tanques, viajaram do porto de Vostok, da Rússia, até o porto coreano de Chongjin. E fez ali o descarregamento e partiu para uma outra missão. Então esses navios nos terminais russos são principalmente de navios de bandeira norte-coreana com maior capacidade de carregar toneladas de produtos de petróleo e seus derivados. E, no entanto, eles estão continuamente entrando e saindo desses portos, e inclusive não há nenhum tipo de fiscalização que mostre que realmente sejam petróleo ou não. Mas vários desses navios também são designados pela própria ONU, ou seja, isso significa que eles não deveriam estar entrando no porto russo por estarem classificados numa sanção direta da própria ONU, mas eles estão entrando e saindo desses portos e poderiam entrar em outro porto a não ser a Rússia? Não pode nem na Rússia e nem em outra nação, porque eles estão sancionados. Então essas entregas ocorrem depois que a Coreia do Norte forneceu, em agosto do ano passado, milhares de toneladas de munições da própria Rússia. Então, isso fez com que houve essa troca que eu já havia dito, sobre tecnologia e armamentos entre essas duas nações. Mas por que essas sanções que são feitas pelo Conselho de Segurança da ONU são tão fracas a ponto de não serem obedecidas? É importante eu esclarecer que essas sanções do Conselho de Segurança assumem diversas posturas, diversas formas. Por exemplo, eles possuem alguns objetivos tanto econômicos quanto também comerciais, de medidas mais específicas que visam estagnar esse fluxo de tanto comercial como de produção de armas, munições, até mesmo as questões de restrições financeiras e aporte e obtenção de recursos próprios para a construção de equipamentos, sejam nucleares, sejam militares, por parte de Pyongyang. E acontece que o Conselho de Segurança da ONU, ele é composto por 15 nações, mas 5 dessas nações são membros permanentes, como a China, como a França, Reino Unido, os Estados Unidos e nada mais e nada menos que a Rússia. Ou seja, se a Rússia ela vetar qualquer resolução dentro do Conselho, acabou. Não tem como prosseguir com uma resolução que foi discutida e votada, porque se que é o permanente, vota contra a resolução, então tem que ser por unanimidade, não tem como ser parcial, tem que ser por unanimidade. Então, neste caso, a própria Rússia, ela desafiou tanto o Conselho de Segurança, como ela também desafiou a própria sanção que ela apostou, que ela aprovou contra Pyongyang em 2017, que é a resolução 1718, que ela tem um histórico muito longo de sanções contra Pyongyang, se vocês observarem no site das Nações Unidas. Então, de forma bem resumida, essas sanções elas proíbem que a Coreia ela receba mais de 500 mil barris de derivados de petróleo e também de derivados por ano. Por exemplo, a Coreia ela pode receber tanto de petróleo quanto de derivados do petróleo. Então, quando passa desse limite,
As sanções, elas proíbem que haja essa conformidade. Então, quem fez essa transferência, quem fez esse comércio, deve ser penalizado conforme as sanções são impostas pelo Conselho de Segurança. Então, essas sanções claramente nunca garantem a sua restrição e nunca garantem uma resolução completa mesmo, que elas são criadas para tentar resolver conflitos, mas na verdade elas causam ainda mais conflitos. Então, ou seja, essas ações da Rússia já mostram que estão muitos descontentes com o Ocidente, e até mesmo votos que eles deram anos anteriores já não são mais reconhecidos hoje. Então eles estão mudando as suas posições conforme as atividades que estão sendo realizadas e as ações que estão sendo realizadas neste momento que estamos presenciando uma guerra no leste europeu e uma tensão cada vez mais crescente com a China e também com Pyongyang na Península Coreana. Então a tendência é escalar ainda mais essas tensões na Península e na própria ONU por conta dos exercícios também americanos em conjunto com a Coreia do Sul e também o Japão lá na Península, que segundo Moscou estão ameaçando o fluxo naval de mercadorias. Por que isso? Porque as atividades que estão realizando, por exemplo, a transferência de equipamentos e de armas lá na Península Coreana, podem ser ali vigiadas pelos americanos e pelos sul-coreanos. Então isso trouxe, segundo Putin, segundo Moscou, trouxe muitas inseguranças para Moscou e principalmente nas relações entre Putin e Kim Jong-un. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações que vai ajudar e muito o meu trabalho. E é claro, peço que curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.